Irmãos, nesta manhã, queremos falar sobre o tema, o chamado de Deus. Irmão, nós estamos diante de um livro profético que, como falamos semana passada, é um livro que há um profeta canônico, porque além desse livro levar o nome de Jonas, ele também é um profeta diferente dos outros que haviam sido chamados para profetizar ao seu próprio povo. Jonas está aqui mais ou menos cumprindo um papel semelhante ao de Paulo, que é o discípulo, o apóstolo que Deus vai usar para falar aos gentios. Jonas é chamado para falar a um outro povo, um povo que tinha cometido atrocidades e havia um sentimento no coração de Jonas que Deus deveria passar o cerol nessa turma, que Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, passar o rodo, ou seja, exterminar todo esse povo. Ele tinha isso no seu coração, fica expresso nos 4 capítulos desse livro. Mas aqui nós vamos perceber, com toda essa situação que ele vivia, Deus o chamou de forma específica para desenvolver um ministério profético. Alguns atribuem que esse livro, e sobretudo a passagem aonde ele é durante 3 dias e 3 noites, recluso por um grande peixe, que isso é uma história que foi contada e não há nisso veracidade. Meus irmãos, a palavra de Deus, 2 Reis 14, 25, fala acerca desse profeta. A unidade da Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus Cristo faz um paralelo dos 3 dias que ele ficaria no sepulcro com essa passagem de Jonas. Ou seja, profeta este usado por Deus para o seu tempo levar uma mensagem de arrependimento para os ninivitas, que são gentios, que são pessoas que tinham no seu coração o desejo de exterminar os povos que com eles confrontavam. Há um relato que esses homens, eles não guardavam as vítimas como refém, eles não queriam refém. Ele cortava o seu pescoço, eles arrancavam as suas peles e ele fazia pirâmide com cabeça humana. Jonas, humanamente falando, está com razão. Deus elimina, talvez fosse o mesmo sentimento nosso hoje, se tivéssemos uma situação como hoje estamos vivendo, quando Hamas ataca a nação de Israel, e geralmente a resposta, irmão, não é na mesma proporção, porque numa guerra você tem o desejo de ter supremacia, então a resposta é sempre proporcional àquilo que trouxe como dano, a princípios, a preceitos, a pessoas que foram atingidas. E aqui nós vamos observar, irmãos, que em dado momento, talvez, nós vivemos numa situação semelhante. Se fez isso, tomara que aconteça também o mesmo. E quando acontece, alguns ainda falam, bem feito, foi isso que você fez com os outros. A lei da semeadura te alcançou. Mas nós estamos diante de um Deus que é infinitamente misericordioso. Jonas sabe disso e por isso ele reluta para fazer a vontade de Deus. Irmãos, há 2 chamados de Deus. Primeiro, um chamado universal, quando ele convida todos os homens a serem salvos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse mesmo Deus, ele lança essa mensagem a todos os homens, para que todos tenham a mesma oportunidade, porque fomos postos diante de Deus nas mesmas condições. Mas a Bíblia também fala que Deus, para esses que ele chamou no chamado universal, que ouviram a sua voz, que ele tem um chamado específico. Deus tem uma obra na sua vida. Eu me lembro que no Rio de Janeiro eu residia num local cuja elevação era um pouco, tinha mais ou menos aí uns 45 graus para eu subir até onde eu residia. E eu me lembro que assim que me converti, o pastor deu a oportunidade para os jovens pregarem, né? E eu fui bacana aquele dia, né? Peguei minha melhor roupa, novo convertido, passei, engraxei o sapato, botei uma gravata e quando eu descia,
os irmãos me cumprimentavam, a paz do Senhor, varão de Deus, o Senhor seja contigo. Falei, rapaz, o negócio está ficando bacana aqui nesse negócio, né? Eu troquei de roupa, fiquei santarrão, as pessoas me reconhecem como cristão, ou seja, essas evidências não são marcas inquestionáveis, porque o que precisam ver em nós são atitudes que corroboram com a fé que nós professamos, mas a partir daquele momento alguém pode se identificar. Eu acho que você tem um chamado, né? Talvez pastoral, talvez, como a Claudilene mesmo colocou, será que nós iremos lá nesse barco missionário? Temos projetado isso, talvez nós nunca iremos. Mas o nosso chamado, irmãos, é específico. Deus tem uma obra, assim como esses irmãos identificaram pela roupa, eu posso afirmar que Deus tem uma obra específica na sua vida, que só pode ser atendida se você ouvir o chamado universal. Sabe por que eu digo isso? Que às vezes ele olhava para um elemento, usuário de droga, um ébrio, que parecia trabalhando, né, no serviço público, medição de rua de um lado para o outro, minuciosamente. Depois eu descobri que estava relacionado com a lição que nós estudamos, né? Ele tinha quebrado a jarra, né? Ele tinha tomado tudo que estava dentro da jarra, mas ali dizia, Deus tem uma obra, irmãos, a obra que Deus tem começa através do momento em que você compreende que Ele está te chamando para a salvação. Se você não é salvo, a obra que Deus tem para fazer, irmãos, prioritariamente na sua vida é salvação. É por isso que a mensagem de Deus, ela expressa através do profeta que Deus está estendendo a sua mão para que haja arrependimento e, consequentemente, salvação. Jonas, irmãos, não pode ser questionado no sentido de que se rebelou, não era profeta de Deus. Sim, era um profeta, fujão, rebelde, que ao invés de ir para Nínive, vai para Tarsis, que é um local oposto àquilo que Deus havia chamado, mas era alguém que foi chamado por Deus. Você consegue obedecer tudo que Deus diz para você fazer, que está expresso na sua palavra? Ou nós titubeamos quanto a algumas coisas que Deus fala conosco? Ou nós colocamos, não os dois pés atrás, ou nós direcionamos, Senhor, não sou eu, é Ele. Senhor, não é o meu filho, é o filho do irmão. Enfim, o que nós estamos entendendo que essa situação, ela vai ser confirmada pela unidade bíblica que vai confirmar a existência do profeta e o relato bíblico dos milagres que Deus operou através desse missionário fujão, cujo nome é Jonas. Missionário esse que Deus havia chamado com um propósito específico. Irmãos, Deus nos dá condições de escolhermos os nossos dons espirituais, no sentido de pedir e buscar, mas você não tem nenhuma garantia que receberá o que você pede. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele é soberano para distribuir individualmente como Ele quer. Ou seja, o Deus que é soberano. Deus sabe o melhor para você, para a sua vida, aonde você será usado. Por isso, quando Deus nos chamar, não podemos relutar. A rebeldia de Jonas não é para ser algo a ser copiado, mas sim para compreendermos que o nosso Deus é soberano, que a vontade dele prevalece sobre a nossa. Jonas quer ir para Tarsis, mas o caminho para ir é Nínive, aonde Deus tem um povo em que ele deseja salvá-los. A primeira parte do verso diz, veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, irmãos, 1 Samuel, capítulo 3, verso 9, tem um jovem que foi consagrado pela sua mãe, chamado Ana, ao Senhor, logo depois de desmamado. Essa criança, ela vai ser consagrado a Deus, e chega à noite, esse jovem está dormindo, essa criança, ele está dormindo, e durante o período que está dormindo, provavelmente aí já na sua adolescência, ele ouve alguém lhe chamar e ele corre
para o sacerdote ali e diz: aí, fala, por que me chamou? Eli, eu não te chamei não, pô, volta a dormir, cara. Perdendo noite de sono aí, pô, tá indo insônia. Segunda vez, vai de novo, ele pode voltar a dormir, já falei para você que eu não te chamei. Terceira vez ele entende, Deus está chamando esse jovem com um propósito específico. O nome desse menino é Samuel, profeta, sacerdote, juiz, ungiu a Davi, homem de Deus que vai ser pelo Senhor usado quando ele diz: fala que o teu servo ouve. Deus ainda fala, irmãos, nos dias de hoje. Precisamos estar atentos para ouvir e obedecer à voz de Deus. Estado do Ceará, ontem, 1988, cabelo ainda black power, preto, não tinha sido arrebatado, não é? Essa protuberância não existia, né? Conseguia fazer os movimentos que assim era exigido, barriga para dentro, peito para fora. E naquele momento eu escutei um pregador cearense daqueles arretados dizendo: o crente tem que ser macho até quando ele errar. Irmãos, aquela passagem, ela me sacudiu profundamente, sabe por quê, irmãos? São pessoas comuns que Deus usa para fazer a sua obra com uma possibilidade, inclusive, de caírem, de errarem, de se rebelarem, como fez aqui esse profeta. Mas Deus está, irmãos, chamando este homem, esse homem que talvez, irmãos, tivesse titubeando em fazer ou não a vontade de Deus, e Deus está confirmando. Aos Hebreus, põe aí, por favor, só essa passagem, aos Hebreus 1, verso 1. O mesmo Deus de ontem ou de hoje e será eternamente, falou no passado e fala também hoje no presente para o seu povo, não apenas para Israel, mas para a igreja, que é a junção de judeus e gentios. Aos Hebreus, capítulo 1, verso 1. Essa passagem, irmãos, diz que Deus, tendo antigamente falado, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muita maneira, aos pais, pelos profetas, põe um 2 também, por favor. Nesses últimos dias, nos falou por quem? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. João, no capítulo 2, verso 5, é a passagem das bodas de Caná da Galileia. Tem um mandamento ali, irmãos, bíblico, para cada um de nós, e ele é, acho que o único mandamento que o crente deve seguir, é de Maria isso. Põe, por favor, João capítulo 2, no verso 5, olha só o que Maria vai fazer. Não estou convidando ninguém para a mariolatria, não é? Eu estou convidando apenas para refletir em cima do verso que diz, vamos lá juntos? Então ela, no caso Maria, falou ao servente: fazei tudo que ele vos disser. Maria está se referindo a Jesus: façam tudo que ele vos disser. E a voz de Deus, irmãos, de maneira audível, nos é trazida através das Escrituras Sagradas, que é a revelação máxima de Deus. Deus continua falando, irmãos, com a sua igreja, mas Deus fala conosco individualmente, como membros do corpo de Cristo, para que possamos andar no centro da vontade de Deus. Ontem, com bastante propriedade, no culto dos jovens, o Felipe falou sobre como identificar a vontade de Deus em nossas vidas, e nós podemos entender isso, que Deus não quer apenas revelar a sua vontade para cada um de nós, mas deseja também que nós estejamos prontos a obedecer a sua palavra. Lucas 9, 23, diz que quando nós cumprimos a vontade de Deus, primeira coisa que precisamos fazer é negar a nossa própria vontade. Você é servo de Deus? Esquece livre-arbítrio. Você está submetendo o teu querer e a tua vontade ao senhorio de Cristo. Dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, ele convida, mas tem uma condicional: a si mesmo se negue.
dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pastor, a cruz está pesada, essa é a tua, você vai levá-la até o fim. E Deus não permite que haja cruz além daquilo que nós podemos suportar. Você suporta, talvez o que precisamos é nessa hora colocar diante de Deus, como diz o profeta Joel, rasgar o nosso coração. Senhor, está doendo, Senhor, eu não estou suportando, me ajuda, me socorra. Deus não rejeita um coração contrito, irmãos, quebrantado, que em lágrimas diz para Ele aonde é a sua dor, qual é o seu problema, porque Jesus é a resposta, Jesus é a única esperança, Jesus é a solução. Não guarda contigo, compartilha com Ele a sua dor, o seu sofrimento, a crise que talvez você esteja passando na sua vida conjugal, familiar, no seu setor de trabalho. Deus é Senhor, está no controle de todas as coisas. Irmãos, há um relato de um irmão nosso, que quando foi feito um chamado para quem desejava se colocar à disposição de Deus para ir fazer a obra missionária. Semana passada, nesse relato que trouxemos da revista da nossa Junta de Missão Nacional, diz que o percentual maior de obreiros hoje no campo são de jovens. Mas esse irmão que estava com 60 anos, ninguém pula, né? Não dá um salto de 0 para 60. Ele passou pela juventude. Quando Deus chamou, ele protelou aquela decisão. Irmãos, eu fui para um congresso missionário. Pastor Genilson, que foi presidente da SEBESP, ele até identificou, cara, tu teve chamado para o ministério onde? Foi num congresso missionário. Sabe por quê, irmãos? Eu fui lá para cooperar com missões, para ouvir sobre missões, e naquele lugar Deus confirmou um chamado de algo que eu vinha relutando há tanto tempo, e eu pude entender o que Deus estava requerendo ali, era obediência. O tempo havia passado, eu já estava com 4.0. O tempo passando, culminando aí, trabalho, família, mas foi aquele momento em que Deus te chama e você não tem dúvida de que por Ele está sendo chamado. Mas tem muitas coisas, irmãos, que nós deixamos passar, e às vezes a oportunidade ela tem algumas características. Ela é lisa, ela é escorregadia, ela talvez seja até calva, né? Com óleo, com brilhantina ainda, que você passou, tu não consegue pegar mais. É a flecha lançada, é a oportunidade perdida, são coisas que não voltam mais. Mas sobre isso nós não podemos retroceder, mas nós podemos fazer o que hoje está no nosso alcance. E diz que esse homem, com 60 anos, quando foi feito o chamado, ele chorava copiosamente, ninguém entendeu nada, que era alguém tão envolvido com a obra de Deus. Ele falou, é porque Deus me chamou quando eu tinha 20 e poucos anos e eu não fui, até hoje isso me incomoda. Meus irmãos, se há alguma coisa que Deus nos chamou para fazer, nós não fizemos e não há mais como fazer, não chore por isso. Senhor, me mostra algo novo. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ou façamos como Samuel, fala, que o teu servo ouve. E quando o Senhor falar, eu quero dizer, eis-me aqui contrariando a minha própria vontade. O servo, irmão, não tem vontade própria. Se falar para ele, direita, vá, ele vai para a direita. Esquerda, vá, ele vai para a esquerda. Só isso. Em frente. Ele rompe marcha e vai embora. Se tiver obstáculo, aí ele pega, marcar, aí fica, ó, esperando que Deus vai fazer, o obstáculo vai sair, Deus vai te dar a direção, e você continua fazendo, porque saudosismo não faz com que a obra de Deus avance. Ah, irmão, naquele tempo, irmão, nós orávamos de joelho, irmãos. A vigília, irmãos, era a noite toda, hoje não dá mais, irmãos. A chapa está quente. Nem velório você consegue ficar a noite toda, cuidando do seu ente querido. Então faz o que está dentro da realidade. Quarta-feira dá, estamos juntos. Domingo à noite dá, estamos juntos. Terça-feira dá, estamos juntos. Eu faço o que posso, não vou fazer aquilo. Alguém me chamou lá no Rio. Irmãos,
Uma jovem me procurou, falou, pastor, estou numa crise. Eu falei, compartilha. Lá onde eu estudo, estou sendo motivo de chacota. Eu falei, é mesmo? Por quê? Os irmãos chegam para pastor e falam, ontem fui no monte, o fogo caiu, eu pisei em brasa, sapateei lá. Eu falei, e o que o senhor acha, pastor? Eu falei, vamos ler lá, né, cara? O que diz a palavra? É Mateus 6,6. Diz que se você quer falar com o seu Deus, entra no seu quarto, no seu aposento, e ali Deus vai te ouvir. Daniel orava, irmãos, no seu quarto, a janela aberta, 3 vezes por dia. Esse jovem foi lançado dentro de uma cova de leões que não era vegano e nem vegetariano. E saiu dali ileso, irmãos. Sabe por quê, irmãos? O que nós vamos entender é que Deus não está requerendo nada de nós, além daquilo que nós podemos e devemos fazer com a devida cautela, mas talvez essa cautela excessiva tenha levado muitas pessoas, eu tenho que dormir, eu tenho que acordar mais cedo, amanhã eu tenho algo para fazer. Todos nós temos. Você só pode impactar a sua geração hoje, amanhã não dá mais. Trabalhar enquanto é dia. O que fazia 10, 15, 20 anos atrás, hoje algumas delas não consigo mais. E graças a Deus por isso, né? Porque quem não envelheceu foi recolhido por Deus, então envelheceu é uma bênção, né? Se o seu cabelo está branco, agradeça a Deus por isso. E aqui nós vamos entender que esse irmão, chorando copiosamente, ele faz esse relato. Irmãos, a segunda coisa é, levanta-te e vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Irmãos, o pecado da humanidade, Deus não está impassível a ele, pelo contrário, no seu tempo Deus vai agir. Só que, antes do juízo vem a misericórdia. A lição estudada na classe dos professores dizia o tempo todo, o profeta chorão, chamado Jeremias, vai ser lançado no calabouço, um homem que vive uma luta interna, irmãos, porque ele está vendo o juízo se aproximando, está falando para o povo e o povo está inerte, se rebelando, copiando aquilo que os seus pais haviam feito. Irmãos, não é necessário nós repetirmos os erros dos nossos antepassados bíblicos, até mesmo consanguíneo. Senhor Armênio Barreto, meu amado pai, tem várias coisas que ele falou que até hoje guardo comigo, tem outras que hoje eu tenho condições de discernir que não é o melhor para a minha vida. Mas o que nós entendemos, irmãos, é que a nossa aliança, ela é com Deus, e é sobre isso que nós precisamos realizar e fazer. E a Bíblia diz que levanta-te e vai até a grande cidade de Nínive. Ele vai, irmãos, entender que servir a Deus é necessário sair da zona de conforto e estar disposto a obedecer à voz do Senhor. Aquele homem, ele estava numa condição extraordinária. Não há relato de um outro profeta que tenha ido falar, pregar para outros povos no Antigo Testamento. Então, Jonas é uma espécie de Paulo no Antigo Testamento, e ele conhecia aquela nação e ele não queria de forma nenhuma. O clamor, irmãos, em favor das nações e dos povos, segundo a palavra de Deus, não deve ser segundo a nossa própria vontade. Ontem nós estávamos aqui com os jovens e a passagem bíblica que nós lemos, quando o próprio Jesus disse que eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A nossa vontade tem que ser fazer a vontade do Pai, não pode ser nada diferente, não. Primeiro a minha. Eu tenho que ser feliz. Hoje é o período, irmãos, do hedonismo, não é? Felicidade a todo custo. Irmãos, nem sempre aquilo que nós vamos fazer para Deus vai produzir essa felicidade momentânea que as pessoas procuram. Jesus estava fazendo a vontade de Deus e sendo posto na sua cabeça uma coroa de espinho. Ele estava orando no Getsêmani ali, irmãos, suor derramado sobre o seu corpo, irmãos, a lança sendo enfiada sobre ele no centro da vontade de Deus.
A vontade de Deus, irmãos, nos garante a plenitude de felicidade, não nesse período transitório terreno, mas sim na eternidade. Então a sua felicidade a qualquer custo, aí o elemento casa uma vez, não foi bem, não sou feliz. A segunda vez, daqui a pouco, irmãos, ao invés de casar para ser feliz, deveríamos casar para fazer o outro feliz, observando preceito bíblico. É eu que tenho que trabalhar para fazer o meu cônjuge feliz. Esse negócio aí o elemento vai pulando. Opa, essa não deu certo. Não é a mulher da minha vida, é essa. E não é essa que você tem para hoje, não. É essa que você tem até para a morte. É o que tem para hoje, não, irmãos. É a bênção de Deus, é essa. O seu cônjuge, a sua esposa, sendo ele cristão ou não, o ame, ore por ele, até que Deus realize o milagre. Humanamente falando, que podemos observar é que Deus, ou melhor, humanamente falando, podemos observar que Jonas entendia que eles mereciam ser exterminados pela sua crueldade. Porém, Deus vai mais uma vez dar a oportunidade para que eles pudessem se arrepender. Assim como aconteceu com o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, irmãos, é um fato marcante para nós. O juízo para aquele homem já estava sentenciado, mas na sua última oportunidade, no seu último abrir e fechar de olhos, ele falou: olha, eu quero aceitar a Cristo. Olha, eu sou um pecador, eu estou arrependido. E Jesus fala para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aquele homem não é batizado, não tornou-se membro da Pieba, nem da primeira igreja batista de Jerusalém, nada disso ele fez. Sabe por quê, irmão? Logo depois ele expirou, morreu e recebeu a salvação em Cristo Jesus. Mas uma coisa é certa, nem todos terão essa mesma oportunidade de, na prorrogação, pegar talvez aquele juiz que gosta de dar 10 minutos, que para o jogo o tempo todo, daronco desse, né? Aquele que vai fatiando o jogo, vou dar mais 10 minutos, não dá, meu. Quando chegar o tempo de Deus, já foi. E a Bíblia diz aos Hebreus 9:27, depois a morte segue-se o juízo final. Nós vamos entender que justamente é o que Deus está permitindo. Jonas fugiu da presença do Senhor para Tarsis, pagou a sua passagem, entrou no navio para ir para longe da presença de Deus. Irmão, Salmo 139 não vamos ler. De 1 a 8 fala que não há como fugir da presença de Deus. Já viu a oração que nós fazíamos? Senhor, nós estamos entrando na tua presença. Onde que você estava, que ele não te viu antes? Você já estava na presença dele, porque não tem como fugir dela. Deus sabe onde que você está. Jonas está lá embaixo, no porão, encolhidinho. Irmãos, Deus sabe onde você está, quem você é e o que você faz. A esposa pode não saber, o pastor pode não saber, os filhos podem não saber, os pais podem não saber, mas Deus conhece. Um dia compareceremos diante de Deus, ele vai abrir o livro, tem um registro de todas as coisas, mas nós vivemos a oportunidade ainda de falar: Senhor, muda a minha história, eu não quero mais viver refém daquilo que me prende, porque aquilo que nos prende nos torna escravos, irmãos. Irmãos, é pesado o negócio. Tem gente nossa, às vezes envolvido com coisas pesadas. Membros, líderes, com práticas que não agradam a Deus, talvez de pornografia, talvez de coisas tão pesadas que ninguém sabe. É no açós dele que não é com Deus também, o açós dele no inferno, só se for numa passagem transitória. Winston Churchill disse isso: se você está vivendo no inferno, ou se você está passando pelo inferno, passe rápido. Aí não é o teu lugar, saia daí em nome de Jesus, porque aquilo que estava acontecendo com esse homem de rebeldia fugindo da presença de Deus. Confiamos a Deus, irmãos, o nosso querer, a nossa vontade, entendendo que Ele tem o melhor para a nossa vida, pois o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus.
Nós vamos entender isso, irmãos. Estávamos lá no Rio de Janeiro, pastoreando uma igreja. Obra sendo feita, terreno sendo comprado, evangelismo sendo feito ali naquela comunidade, no morro, parceria com outros pastores amigos ali de evangelização, algo tremendo. Recebo lá na igreja um convite de uma igreja, talvez que estava com 10 membros, me convidando se eu poderia ajudá-los. Sabe qual foi a minha crise, irmãos? Que a maioria, às vezes, as pessoas estão projetando sempre algo que vai colocá-lo no holofote, na evidência, e às vezes Deus quer trabalhar contigo no oculto. Como diz Rose Nascimento, lá no silêncio. E às vezes no oculto, nos bastidores, tem gente produzindo coisa tremenda, irmãos. Pessoas que oram, pessoas que contribuem, que ninguém sabe. E naquele momento eu falei, não, eu estou dentro desse processo. Aprove a Deus que não fosse para lá, mas se também tivesse ele entendido, eu estaria pronto a obedecer. Porque era o momento que eu estava entrando em crise. Porque quando ouvimos a voz de Deus, duas coisas têm que acontecer, irmãos. Eu tenho que estar convicto que é Ele que está falando e disposto a obedecer. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Jonas está indo, mais ou menos, vamos considerar assim, 180 graus defasado. Nínive é para um lado e ele está indo para o outro lado. Sabe quem paga a passagem dele? Não foi a junta, não foi a oferta da igreja. Jonas pagou a sua própria passagem. Sabe por quê? Deus não financia desobediência e rebeldia dos seus filhos. São decisões que nós tomamos sozinhos, pagamos o preço e depois arcamos também com as consequências. E ali nós vamos entender, irmãos, que esse é o propósito de Deus e não financiar a desobediência. Por isso que ele diz que eu devo perdoar, porque se não fizer, não serei perdoado. Por isso que ele diz, não deixais as vossas congregações. Por isso que ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Por isso que ele diz, tudo aquilo que vier nas tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Por isso que ele diz, naquilo que depender de vós, tenhamos paz com todos. E por isso, irmãos, nós queremos encerrar, dizendo que para obedecermos a Deus é necessário ouvir a sua voz e ter também, irmãos, em oração a confirmação de que é essa a vontade de Deus para a sua vida e logo depois colocá-la em prática. Haverá um momento que Deus vai requerer de você o seu Isaac. Você está disposto a sacrificar o seu Isaac? Um dos maiores evangelistas do século XX é Moody. Moody tinha um apego enorme pelo comércio. Ele teve que abrir mão disso para servir o Senhor. Alguém poderia falar, pode ir, meu irmão, trabalhar em comércio? Vou trabalhar domingo, à noite, mudando meu horário o tempo todo? Mas é o apego. Cada um de nós tem uma coisa. Às vezes é o time de futebol. Eu, quando me converti, abri mão de tudo. Hoje lamento, né? Meus filhos pegaram o caminho errado. Tem 2 vascaínos e um tricolor e eu sendo flamenguista. Mas foi uma hora na minha vida que eu falei, eu só quero Jesus, meu. Tem coisas, se eu não me desprender, eu vou voltar para onde eu vim, eu não quero voltar. Eu estou feliz com Jesus, Ele me salvou, transformou a minha vida, me livrou das drogas aonde eu morava. Ele não permitiu que eu tomasse um outro destino. Eu tive amigos, irmãos, que morreram com 6 tiros no corpo, tentamos socorrer, chegamos no hospital, já estava morto. E eu falei, eu poderia estar nessa mesma condição, e Deus, com mão forte, me tirou desse lugar, me preservou, mesmo não tendo, naquele momento, o suporte, o apoio que precisava dos meus pais por conta da ausência deles, minha mãe por enfermidade e o meu pai por conta do trabalho. E eu louvo a Deus. E às vezes é isso que Deus está pedindo de nós. Sacrifica o teu Isaac, aquilo que você tem apego, que está arraigado, para priorizar a Deus e a sua obra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Soberano Deus, graça nós te damos nessa manhã, porque estamos aqui reunidos, ó Deus, para ouvirmos a tua voz.
Eu sei que o Senhor tem uma missão para essa igreja, que é a propagação do Evangelho até que o Senhor venha. Por isso nós te pedimos que cada um de nós possamos identificar os nossos dons, as nossas aptidões, os nossos talentos, até mesmo, ó Deus, acadêmicos, profissionais, e consagrarmos no teu altar para a glória do teu nome, edificação de vidas e salvação daqueles que ainda não te conhecem. Ó Deus, nós sabemos que o campo missionário nem sempre será trilhado por estradas pavimentadas. Às vezes o caminho é árduo, duro, pedregulhos no caminho, ó Deus, mas uma coisa nós temos certeza: Tu és o Deus transcendente que está acima de tudo e de todos, e é também o Deus imanente que está aqui nessa manhã, em nós e em nossos corações. E o Senhor jamais nos abandona. O Senhor não confiou a nenhum de nós aquilo que vai além da nossa própria capacidade. E o que for além, compete ao Senhor fazer pela operação poderosa e miraculosa que é feita através do Espírito Santo, mediante ao precioso e poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós te pedimos, dai-nos uma campanha extremamente abençoada, usando-nos como instrumento em tuas mãos, na certeza que há um lugar, um espaço para cada um de nós, quer tenhamos ou não visibilidade ou sobre nós holofotes, e nós não queremos, porque a glória vem do Senhor e retorna para o Senhor, e o Senhor não a divide com ninguém, e por isso nós te exaltamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor fará. Nós te pedimos tudo isso e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.